Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mônica Veloso e hoje, além de uma aula especial sobre a escrita em japonês, eu vou contar um pouco da minha história a respeito de como eu comecei a estudar japonês, de como foi vir até o Japão, etc. Bom, eu comecei a estudar japonês formalmente quando eu entrei na faculdade de letras de japonês, letras português e japonês no Rio de Janeiro, onde eu moro. Mas antes disso, eu já estudava informalmente a língua japonesa através de mangás e animes. Bom, quando eu digo informalmente, quer dizer que eu, na verdade, não tinha nenhum professor ou uma professora. O que eu fazia era pegar uma tabelinha de hiragana, uma tabelinha de katakana, que são alguns dos alfabetos japoneses, e tentar usar essas tabelas para ler mangá, para ler qualquer mangá que eu tivesse acesso. O primeiro mangá que eu peguei para ler, para tentar decifrar aquelas letras, foi o mangá número 1 de Sailor Moon, que é uma das minhas séries favoritas. Eu peguei uma tabela de hiragana, a primeira tabela que eu desbravei, e eu comecei a comparar as páginas, os balões, com aquelas letrinhas que eram tão esquisitas para mim. Eu não conhecia nenhuma daquelas letras, então eu não sabia como ler. Eu peguei e comparei a tabela de hiragana com a de katakana. Sa, gi, usagi. É o nome da personagem principal de Sailor Moon. E consegui ler o mangá em japonês daquele jeito, mesmo que tão precário, me deixou muito feliz. E isso me incentivou a seguir com a minha vontade de estudar japonês. Quando eu era pequena, mais ou menos uns 14 anos eu tinha nessa época, talvez 13, 14, quando eu comprei o meu primeiro mangá, o mangá número 1 de Sailor Moon. Não tinha nenhum curso de japonês na minha cidade onde eu pudesse estudar e assim realizar o meu sonho de aprender japonês e visitar o Japão algum dia. Bom, eu continuei estudando sozinha, tentando aprender as letrinhas, e eu assisti os animes legendados e aprendi uma palavra ou outra. A internet naquela época estava engatinhando. Quando eu tinha 14 anos, não tinha internet como tem hoje em dia. Hoje, se você procurar no Google rapidinho, você encontra várias aulas de japonês. E não era assim para mim na época, né? Então, o que eu tinha que fazer? Continuar estudando pelas gotinhas que eu podia encontrar, às vezes em algumas revistas, ou às vezes talvez em alguns livros que eu encontrasse em livraria, guias de conversação, mas nada servia assim tão perfeitamente para conseguir aprender japonês mesmo. E é por isso que quando eu me formei na escola, eu decidi que eu ia aprender japonês de verdade, e o único jeito para mim naquela época seria fazendo faculdade de japonês. Eu não pensava assim, com o que eu vou trabalhar no futuro com o japonês? Eu, na minha ingenuidade, eu não pensei muito nisso. A única coisa que eu queria saber era de conseguir aprender japonês. Então, eu peguei os meus livros, estudei que nem uma condenada e consegui passar para a faculdade de letras de português e japonês. Então, quando eu passei, eu comecei a estudar japonês formalmente. Eu tinha professores que me passavam a matéria, me ensinavam tudo direitinho, e eu comecei a evoluir no meu estudo de língua japonesa. Enquanto eu ainda estava estudando na faculdade de letras de português e japonês, eu tive a oportunidade de começar a dar aulas de japonês. É isso mesmo. Mesmo antes de me formar, eu tive essa oportunidade de dar aula das coisas que eu já sabia, ou seja, do japonês básico. Digamos que eu estava terminando o nível básico e eu pude ensinar o começo do nível básico para quem não sabia nada. Então, graças a esse meu primeiro emprego foi como professora de japonês. Graças a esse meu primeiro emprego, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos para professor de japonês. Eu ganhei uma bolsa de 6 meses para estudar aqui no Japão, na província de Saitama, que é pertinho de Tóquio. Então, esse curso me deu uma experiência incrível, pois eu pude conseguir ver como os japoneses faziam as coisas de verdade. Foi a minha primeira vez no Japão e isso abriu os meus olhos para muita coisa. Porque não importa o quanto você estude com um livro, ou num curso, ou online, tem certas coisas que você só aprende visitando o Japão mesmo. Eu sei que viajar para outro país, viajar para o Japão, que é tão longe do Brasil, parece uma coisa muito impossível. Mas a verdade é que tem muitas bolsas de estudos que servem para você
você, porque servem para várias categorias. Tem bolsa de estudo para quem já fez faculdade, para quem nunca fez faculdade, para quem quer se especializar em algum, digamos, algum outro ramo de estudo. Tem bolsas de graduação, pós-graduação, tem cursos livres, tem vários modos de você estudar japonês com auxílio do governo japonês aqui no Japão. Mas para isso, a primeira coisa que você precisa é ter conhecimento da língua japonesa. E é para isso que eu criei esse workshop, para que você possa começar a dar os seus primeiros passos em aprender a língua japonesa. Nesse primeiro vídeo aqui, eu vou mostrar para você como funciona a língua japonesa na escrita. Qual é a diferença da língua escrita para a língua falada e por que tem mais de um alfabeto na língua japonesa. Vamos ver agora. E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de japonês básico. Primeira aula, primeiros passos em japonês. Vamos falar sobre a parte da caligrafia e como funciona a caligrafia na língua japonesa. A língua japonesa, ela é composta por ideogramas. A gente vê aqui que tem ideogramas e esses ideogramas são chamados de kanji. A gente vai ver um pouco melhor depois a respeito disso. E o kanji aqui que nós temos é Nihongo, significa língua japonesa. Língua japonesa. Então, a língua japonesa, ela é formada por um sistema complexo de construções honoríficas que refletem a natureza hierárquica da sociedade japonesa. O que isso quer dizer? Ele é um sistema de construções honoríficas. São partes e estruturas da língua que são polidas, muito educadas e refletem a natureza hierárquica da sociedade japonesa. Quer dizer, mostra o status da pessoa com formas verbais e vocabulários particulares que variam de acordo com o status relativo entre interlocutores. Ou seja, dependendo de com quem você está falando, você vai usar uma palavra ou outra, você vai usar um termo ou outro, você vai mudar o verbo, você vai mudar o vocabulário. O repertório de fonemas da língua japonesa é relativamente pequeno, ou seja, isso significa que tem poucos fonemas, tem poucos sons, ou seja, não é difícil você falar, você pronunciar a língua japonesa. Sistema de escrita. A gente tem tipos de leitura e tipos de escrita diferentes. Nós temos a leitura da esquerda para a direita e a leitura da direita para a esquerda. Nós temos o modo de escrita horizontal e o modo de escrita vertical. O modo de leitura da esquerda para a direita é tipo o jeito que a gente lê. Da esquerda para a direita. A gente lê da esquerda para a direita. E isso você vai encontrar em japonês em livros técnicos, em livros de estudo. Agora, a leitura da direita para a esquerda você vai encontrar em mangás, você vai encontrar em livros de história, de tipo novel, né? Você vai encontrar em livros de ficção, em alguns trabalhos de doutorado ou coisa do tipo, em formato de livro, você pode até encontrar essa leitura da direita para a esquerda. E dependendo do tipo de leitura, vai ter um tipo de escrita diferente também. A leitura da esquerda para a direita apresenta a leitura horizontal e a leitura da direita para a esquerda apresenta a leitura vertical, ok? Ou seja, se você for ler igual a gente lê em português, você vai escrever igual a gente escreve em português, horizontalmente. Mas se você vai fazer a leitura da direita para a esquerda, você vai ler em pé, vertical, ok? O sistema de escrita. Nós temos 5 sistemas de escrita diferentes no japonês. Tem uromaji. Uromaji são as letras iguais às nossas. São as mesmas letras que a gente usa. E são caracteres latinos. E você usa em, por exemplo, acrônimos tipo ONU. Você usa em palavras e nomes japoneses usados em outros países. Ou, por exemplo, em cartões de visita e passaporte. Ou seja, você é japonês, você vai para um lugar lá fora. Você precisa que as pessoas leiam o seu nome. Então, você vai escrever em romaji o seu nome.
Nos passaportes tem Dromadi. Nomes de firma e produtos que necessitem ser lidos tanto no Japão como em outros países. Então, empresas como Sony, Panasonic, Pioneer, você vai ter Oromaji. O nome da empresa está em Oromaji, não está em caracteres japoneses. O kanji. O kanji são os caracteres de origem chinesa, que você vai ver em substantivo, radical de adjetivo e verbo, nomes de locais de pessoas. São as letras mais complicadas, que a gente vê o pessoal usando muito em tatuagem, usando em enfeite. Enfeite do mundo verde tem muito kanji, né? São esses caracteres mais complicados. Aí a gente tem o hiragana. O hiragana é um alfabeto de caracteres fonéticos e é um silabário, ou seja, cada letra significa uma sílaba, o que a gente consideraria como uma sílaba aqui. E você vai usar esses caracteres com terminações verbais, com terminações flexionais de adjetivos e verbos, ou okurigana, partículas gramaticais, as joshi, palavras para as quais não há kanji, palavras cujo autor preferiu não escrever em kanji por ser mais fácil, mais cômodo, e uma forma de indicar a leitura do kanji. Isso é chamado de furigana. Você não precisa se preocupar tanto com esses termos agora, que a gente vai ver um por um aos poucos no decorrer do curso, ok? O katakana. O katakana são caracteres fonéticos, também silabário, igual o hiragana, mas elas são usadas para objetivos diferentes. Elas são usadas para palavras e nomes estrangeiros, excluindo-se aquelas que originaram-se no kanji, onomatopeias, palavras cujo autor quis destacar. No meio de um texto, quando você quer destacar uma palavra em japonês, você coloca ela assim, em katakana, como se a gente, em português, colocasse em itálico. Sabe quando você coloca uma palavra em itálico num texto para chamar atenção? É a mesma coisa com o japonês e eles usam o katakana. Nomes científicos de animais e plantas também você usa katakana. Aqui, para você ver, o hiragana. O hiragana, ele funciona dessa forma, olha. Tem aqui a primeira sílaba a segunda sílaba i. No caso aqui, a primeira letra, né? A gente não consideraria uma sílaba, consideraria uma vogal. Essa primeira fileira aqui são todas vogais, A, I, U, E, O. E agora aqui a gente tem um K, Q, K mais A, K. Então essa letra aqui, ela significa K. Só essa letra aqui já é K. Essa letra aqui é Ki. Essa letra aqui é Ku. Essa letra aqui é Que. E essa letra aqui é Ko. E assim por diante. E a gente vai ver com calma essas letras depois, beleza? Mas esse aqui é o hiragana. Funciona desse jeito. É um alfabeto bem redondinho. O katakana. O katakana, ele funciona do mesmo jeito que o hiragana, no sentido de que aqui nós temos as vogais A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Lá em japonês não é A, E, I, O, U. É A, I, U, E, O a ordem. E aqui a gente tem essas letras que significam sílabas. São todas sílabas. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sashi, Su, Se, So e por aí vai. A única letra que também tem no hiragana aqui, olha, o hiragana de novo. A única letra que não é assim, além das vogais, não é uma, a gente não poderia considerar uma sílaba, é o é só um som de E também tem aqui no katakana, ok? O kanji. O kanji, ele, como eu falei antes, é aquela letra mais complicada e ele funciona da seguinte forma. Tem kanji que significa uma palavra inteira. Por exemplo, esse kanji aqui. Esse kanji significa yume, sonho. Aqui está escrito a mesma coisa, yume, só que está em hiragana. Aqui a gente está escrevendo em hiragana, yume. Isso aqui é a mesma coisa, significa sonho, yume, yume. Tem também kanji que só o kanji não dá para fazer a palavra sozinho com só o kanji. Você vai precisar de um hiragana para completar a palavra. Por exemplo, essa palavra aqui, matsu, matsu. Essa palavra, ela
tem o kanji, e o kanji se lê mazutsu. Matsu significa esperar, matsu. Matsu, aqui eu escrevi só em hiragana para você ver. Matsu. E essa aqui, essa palavra shiawase. Shiawase significa felicidade. Aqui, olha, aqui dentro desse kanji é shiawa e fora tá só se. Então, essa letra aqui, ela é só um som, só uma sílaba, se. E essa letra aqui, sozinha, ela é shiawa, se. Para você ver aqui, ó. Dentro dessa letra aqui, tá essas 3 letras aqui. Shiawase. Essa é a leitura desse kanji. Então, essas letrinhas que completam o kanji para formar uma palavra são chamadas de okurigana. Okurigana. É assim que se usa. Okurigana. Ok? Quando você coloca o kanji e tem a leitura, como se fosse uma cola para você, se você não sabe ler o kanji, você tem um hiragana para ler junto, chama furigana. E aí, gostou da aula? Coloca aqui o seu comentário aqui embaixo para eu poder saber se você gostou, se você aproveitou e o que você gostaria de ver num próximo workshop. Mas esse não é o último vídeo desse workshop. No próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito de como a minha vida mudou depois de ter estudado no Japão, que tipo de trabalho eu comecei a fazer e você vai ter mais um pouco de aula de japonês. É isso aí, eu vejo você no próximo vídeo.